Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Por favor, relevem aí o barulhinho do caminhão de gás ao fundo. E se eu ficar um pouquinho vesga também, pessoal, por favor, abstraiam isso, porque eu ainda estou me acostumando, eu não sei muito bem para qual ponto olhar. Então, é um olho no peixe, outro no gato. Mas, enfim, a aparência aqui é o que menos importa. Eu vim falar com vocês hoje sobre um assunto um pouquinho diferente do vídeo anterior. Eu tinha prometido que traria mais algumas dicas de finanças, de como economizar, como calcular custos, preços, enfim, coisinhas nesse sentido. Mas desde ontem tem um assunto que está martelando tanto na minha mente que eu senti necessidade de mudar completamente o roteiro, o script e vir falar com vocês sobre outra coisa. Isso que eu vou falar hoje é um raciocínio, uma linha de pensamento que surgiu, melhor dizendo, através deste livro. O Anjo Interior, de Chris Wedner. Eu vou deixar o nome aqui embaixo para vocês. Eu, particularmente, eu vou ser muito sincera, eu não gostei do livro. Então, vocês podem se perguntar: Laísa, se você não gostou, por que veio falar dele? Porque aqui dentro tem um pequeno trecho que me impressionou muito, que é o que gerou toda a linha de pensamento que eu quero discutir com vocês hoje, que é sobre a escultura de Michelangelo chamada Davi. Davi indo se preparar para a batalha com Golias. Vamos lá. Eu não vou me atentar à história deste pequeno livrinho. Se alguém tiver interesse, pode pesquisar aí o prefácio, enfim. Mas a história que eu extraí dessa história, deste livro, fala sobre Michelangelo e Da Vinci. Segundo essa obra de ficção, e eu não encontrei o que eu vou contar a seguir em nenhum local, apenas neste livro, então eu estou partindo do pressuposto que é puramente ficção, ok? Essa história, ela conta que inicialmente um grande bloco de mármore Carrara foi oferecido a Da Vinci para que ele esculpisse algo, só que a essa altura ele já era famoso, já era reconhecido como uma grande mente, ele já era arquiteto, matemático, engenheiro, cientista, inventor, poeta, desenhista, pintor, e ele virou e disse: não aceito, muito obrigada pela preferência, mas fazer esculturas a essa altura da minha vida não está nos meus planos, porque faz muita sujeira, trabalhar com mármore faz poeira, é um trabalho manual. Sou Da Vinci, pô, então não estou a fim de me sujar. Deixe essa tarefa, esse trabalho para mentes inferiores. Vejam só. E aí ofereceram o mesmo bloco para outros escultores, e por fim chegou até Michelangelo. E quando ele recebeu essa proposta, ele aceitou. Ele disse: há um anjo preso dentro desse bloco de mármore e eu preciso libertá-lo. Bom, em resumo, era esse o trecho que eu queria contar, que foi extraído deste livrinho. E por que eu escolhi falar sobre isso? O que é que martela na minha mente desde ontem? E sabe, pessoal, eu pensei bastante se eu deveria ou não gravar esse vídeo, porque a minha intenção aqui não é dar lição de moral em ninguém, tentar ensinar, educar ninguém, não é nada disso. Mas, como o nome desse canal é O Mundo da Laísa, eu não posso vir aqui dar as minhas ideias ficando em cima do muro. Então, se eu tenho uma opinião sobre isso e se é o objetivo deste canal, acho que faz sim parte da minha obrigação expressar o meu ponto de vista. Se você tem uma opinião diferente, se você discorda, ótimo.
Ainda bem que o mundo não é preto e branco. Adoraria saber quais são os argumentos que fundamentam, que te fazem pensar de uma forma diferente da minha. Mas eu vou expressar minha opinião. No último vídeo, eu comentei com vocês que nesse momento de dificuldade, de pandemia, vale a pena, muitas vezes, recorrermos a outras fontes de renda, como, por exemplo, vender bolos, vender trufas, saladas, ou se tornar revendedor de cosméticos, enfim. Muitas pessoas têm vergonha de trabalhar com isso, sabe? Então, a ideia que ficou matutando aqui é que não existe nenhum demérito em fazer um trabalho que supostamente, por preconceito, seja considerado inferior. Pessoal, não existe isso. Não há vergonha alguma em ser uma das grandes mentes do século XIV ou ser uma faxineira, um gari, enfim, desde que seja um trabalho honesto, uma fonte de renda legítima, não existe nenhuma vergonha nisso. A questão aqui nesse conto, vamos dizer assim, é que faltou a Da Vinci um pouco de humildade. A grandeza, o sucesso, o reconhecimento subiu a cabeça. E eu não estou fazendo uma crítica. Quem sou eu para criticar Da Vinci? Ou para, em sã consciência dos meus atos, vir aqui dizer quem é maior entre Da Vinci e Michelangelo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não tem nenhuma ideia de quem são essas pessoas, apenas para contextualizar, para te deixar a par do que está rolando aqui, foram dois grandes gênios do século XIV, da época do Renascimento. Foram rivais, moraram na mesma época e trabalharam na mesma época na Itália. São dois homens de origem italiana que viveram e trabalharam em Florença, principalmente em Florença, mas não exclusivamente. Ambos eram considerados muito à frente da sua época, em questão de QI, inteligência, personalidade, mas obviamente ninguém é perfeito, né? Então conta a história que era muito difícil trabalhar com ambos. O que nós conseguimos afirmar é que Da Vinci deixou mais manuscritos, mais desenhos, ele registrou a sua obra muito mais do que Michelangelo. Ele deixou um legado, uma história impressa, registrada, para que pudéssemos consultar até os dias atuais. Michelangelo, por outro lado, era mais reservado, era uma mente perturbada, vamos dizer assim, tinha ali muitos conflitos internos, lutava contra os seus demônios e deixou também um legado histórico, enfim, mas em uma quantidade muito menor, tá? Mas não cabe a mim, e inclusive eu acho que não cabe a ninguém o desafio de comparar em termos de grandeza, de importância histórica ou mesmo de importância para a humanidade o trabalho de duas pessoas desta altura. Mas enfim, pessoal, não temos como saber se Da Vinci faria um trabalho como o de Michelangelo, mas sabemos que se ele tivesse se disposto a trabalhar naquele bloco de mármore, poderíamos esperar algo igualmente grandioso da parte dele. Eu vou deixar para vocês aqui imagem de alguma obra de Da Vinci e de Michelangelo, apenas para vocês terem uma ideia da grandiosidade desses dois artistas. Mas o que nós mais vemos nos dias atuais são homens escravos do próprio ego. O nosso país, em um momento tão difícil, se transformou em uma arena de interesses políticos. A gente vê diariamente seres humanos entregues à própria sorte,
morrendo por falta de oxigênio ou até mesmo de insumos ainda mais básicos, como seringas, agulhas, enfim, enquanto os nossos governantes, aqueles que têm a autoridade para fazer alguma diferença, estão em busca dos próprios interesses e se recusando a fazer aquilo que é o melhor, o que é para o bem comum, porque está pensando apenas eu sou fulano e isso está muito aquém das minhas responsabilidades. Para concluir, Michelangelo conseguiu ver o que os outros não viam, ele fez o que tinha que ser feito com muito amor e é isso que eu queria comentar com vocês, sabe? Não existe trabalho inferior ou superior. Como seres humanos, falando em termos de composição genética, somos praticamente a mesma coisa, farinha do mesmo saco. A diferença entre uma pessoa e outra está única e exclusivamente aqui. Então, faça o que você tiver que fazer para sobreviver em época tão difícil. O nosso país, ele é fruto de uma colônia de exploração, está no nosso DNA, está na nossa natureza, capacidade de adaptação, de transformação, de superar as dificuldades. E se você tiver que arregaçar as mangas e, por exemplo, e vender fruto na feira, por que não fazer isso? Você prefere fazer pompa e circunstância e dizer não quero sujar as minhas mãos com poeira, como supostamente fez Michelangelo, ou você quer provar ao mundo que o seu legado, que a sua marca vai muito além disso? Pessoal, se vocês conseguiram tirar alguma interpretação diferente dessas que eu expus aqui, comente aqui embaixo, por favor, eu adoraria saber a opinião de todos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, me ajuda a saber que eu estou produzindo um conteúdo de valor e também ajuda o YouTube a divulgar o canal para outras pessoas. Se você não gostou, deixa o dislike também, não tem problema nenhum, tá bom? Eu agradeço por ter assistido até aqui. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau!